Paz do Senhor, queridos. Gostaria de, nesse momento, estender um cumprimento especial a todos aqueles que são pais, como eu, tanto os que estão aqui no templo, como aqueles que nos assistem através das redes sociais. Parabéns por esse Dia dos Pais. Espero que tenha sido um dia muito agradável. E, queridos, neste dia nós queremos aproveitar essa temática envolvida com a celebração dessa data e nós gostaríamos de refletir nesta noite sobre o amor incomparável do Pai Celestial. Eu gostaria de convidar todos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 103, Salmos 103. Salmo 103, e nós vamos estar lendo do verso 11 até o verso 14, que é um salmo davídico, onde Davi, dentre outras tantas coisas que ele vai tratar nesse salmo, ele nos reserva esses 4 versos para ponderar sobre o amor de Deus. Salmo 103, verso 11 a 14, diz assim a palavra do nosso Deus: Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com aqueles que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Ele lembra-se de que somos pó. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, Davi foi um salmista fantástico. Ele recebeu inspiração de Deus para compor lindas canções, profundas orações, registradas no livro de Salmos. E ao longo dessa vida de relacionamento com Deus, nesses momentos que ele era inspirado pelo Senhor, Deus trouxe para ele diversas revelações que são verdadeiramente fantásticas. Lembremos que aqui nós estamos lendo Antigo Testamento. Nós não estamos lendo o Novo Testamento, onde Deus, de uma maneira clara, de uma maneira direta, Ele se revela como sendo o Pai daqueles que creem em Cristo. Mas aqui, ainda que de uma maneira incipiente, de uma maneira até profética, Deus já estava anunciando através do seu servo, do seu salmista, que Ele é Pai e que Ele nos ama de uma maneira incrível. É importante essa revelação, porque nós ainda vamos encontrar nos nossos dias muitas pessoas que têm uma visão que eles no mínimo acham estranho quando eles olham Deus no Antigo Testamento e Deus no Novo Testamento. Alguns até vão pensar, às vezes não dizer, mas é como se fosse um Deus totalmente diferente. Você conhece alguém que já teve esse tipo de pensamento? A maioria das pessoas que tem esse tipo de pensamento procura reprimir para não falar, porque nós não cremos na existência de mais de um Deus. Essa é a verdade. Mas no mínimo vão tecer comentários de que parece que Deus mudou o temperamento.
Quando a gente olha Deus no Antigo Testamento, quando a gente olha Deus no Novo Testamento, sei não, parece que virou uma chave, o temperamento de Deus mudou. E queridos, essa impressão a respeito de Deus, ela é uma impressão que vem de uma visão distorcida a respeito do Senhor. É verdade que no Antigo Testamento nós vamos ver Deus manifestando o juízo de uma forma mais intensa, mas Ele assim o fez para ressaltar a necessidade que a humanidade caída precisa ter de um Salvador. Mas Deus, Ele ama desde o princípio. Deus, Ele cuida desde o princípio. Ele não passou a amar a humanidade quando Cristo morreu por nós. Ele não passou a humanidade sequer quando Cristo desceu até nós. Não, pelo contrário. A Bíblia vai nos mostrar que Deus, Ele ama o ser humano desde antes de criá-lo, a ponto de, antes mesmo de formar o homem do pó da terra, diz a Bíblia que Cristo já era o Cordeiro separado para ser propiciação pelos nossos pecados. A humanidade ainda não havia sido criada, muito menos caída, mas entre o Pai e o Filho já estava definido que o Filho seria o Salvador daquela humanidade. E queridos, esse é o Deus a quem nós servimos, e nós precisamos ter uma visão clara dele como sendo o nosso Pai. Só faz sentido o relacionamento do cristão com Deus se esse relacionamento ele for alicerçado, ele for amparado em cima de uma percepção adequada de Deus como sendo Pai. Em um determinado momento do ministério de Jesus, ele está ali ministrando e os seus discípulos vão até ele e vão pedir que Jesus os ensine a orar. E eles vão chegar para Jesus dizendo: Senhor, João Batista ensina os discípulos dele a orar. Os fariseus ensinam os seus discípulos a orar. Nos ensina. E queridos, Jesus ele vai ensinar para os seus discípulos uma oração que ela destoa totalmente de toda a tradição judaica sobre como orar a Deus. Sem entrar numa discussão de se os judeus oravam errado ou não, na minha percepção não oravam errado, mas pela visão que eles tinham de Deus, se você for analisar as orações registradas na Bíblia, quase todas elas, tanto no Antigo Testamento como na própria época de Jesus, os costumes religiosos judaicos, as orações, elas exaltavam Deus como sendo o Senhor dos exércitos. Elas exaltavam Deus como sendo o Todo-Poderoso, como sendo o grandioso, como sendo exaltado. E não é errado, e é até saudável que nós enxerguemos Deus dessa forma. Mas quando os discípulos chegam para Jesus e eles pedem: Senhor, nos ensina a orar, Jesus vai ensiná-los dizendo: vocês devem orar assim. E a primeira coisa que Jesus coloca naquela oração é a expressão Pai Nosso. Não é que Deus deixou de ser exaltado, não é que Deus deixou de ser grandioso, não é que Deus deixou de ser o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso El Shaddai. Não, Ele não deixou de ser nada disso. Mas Jesus queria que os seus discípulos enxergassem Deus não apenas como aquele que está sentado num alto e sublime trono, porque essa visão eles já tinham. Jesus queria que eles enxergassem Deus como sendo o Pai deles. Seria muito fácil eles enxergarem Deus como sendo o Pai de Jesus. Ele já era conhecido como Filho de Deus. Ele já era chamado de o Filho do Homem, que era um título messiânico. Mas os discípulos precisavam entender que esse Deus, Ele não era simplesmente Pai de Jesus. Esse Deus era Pai de todos nós, os que cremos nele.
Nós precisamos entender isso, queridos, porque isso vai ser aquilo que vai ditar o tipo de relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. Certa feita, um pastor conhecido meu, foi, por bem dizer, o meu primeiro pastor, ele compartilhou uma experiência que ele teve no quarto dele com Deus. Ele era militar, tinha aquela formação militar, e ele gostava de chamar Deus de o Senhor dos Exércitos. Isso era muito ligado à formação dele. Em um determinado dia ele estava de joelhos ali orando, e Senhor dos Exércitos, e exaltando e falando com Deus. E em um determinado momento ele sentiu um peso de glória tão grande que ele temeu levantar a cabeça, mas ele abriu os olhos e ele viu um par de pés na frente dele. E ele não teve coragem de olhar para cima. E ele ouviu uma voz que dizia com ele: você já me chamou de muitas coisas, mas você nunca me chamou de pai. E naquele momento, queridos, ele foi tomado de um quebrantamento intenso, porque ele já tinha mais de 25 anos de vida cristã. E ele tinha facilidade para enxergar Deus de diversas formas, mas ele não tinha facilidade de enxergar Deus como pai, a ponto de Deus cobrá-lo, depois de 25 anos, que nunca foi chamado desta forma. Qual é o tipo de relacionamento que nós precisamos ter com o nosso Deus? O profeta Isaías, também profeticamente, ele vai falar sobre Deus como sendo Pai. Lá em Isaías capítulo 64, no versículo 8, ele vai dizer: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Deus é aquele que está de uma maneira ativa, agindo nas nossas vidas, desde tempos imemoriais. Muitas vezes a gente imagina quando Deus começou a me amar, quando Deus começou a se importar com minha vida. E às vezes nós criamos uma ideia de que não, foi na hora que eu reconheci os meus pecados, foi na hora que eu me arrependi dos meus erros, que eu confessei como Senhor e Salvador. Mas não, queridos, não foi aí nesse momento que Deus começou a olhar para você. Nós precisamos tomar muito cuidado. Tem até algumas literaturas meio estranhas no meio evangélico, falando de pessoas que precisam se tornar caçadores de Deus, como se Deus fosse alguém que está longe, que a gente precisa ver uma forma de atrair o olhar dele para nós. Você não precisa atrair o olhar de Deus para você. A Bíblia vai dizer que quando você estava no ventre da sua mãe, matéria ainda sem forma, Ele já estava contemplando os seus dias, Ele já estava escrevendo a sua história, Ele já estava se importando com a sua vida. A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 5, no versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não passou a nos amar quando nós corrigimos a nossa vida, até porque é somente com a ação dele que a nossa vida pode ser corrigida. Não, mas Ele nos ama desde antes. Sabe, uma frase que é dita, de vez em quando eu escuto ela na boca de algumas pessoas, falando com outras, e às vezes eu escuto uma pessoa falando com outra: quem era você? Quem era você antes que Deus lhe amasse? Como é que se responde a essa pergunta? Essa pergunta ela é errada. Porque foi justamente o amor de Deus que fez com que você fosse formado. Foi o amor de Deus que fez com que você fosse gerado. Você não é fruto de um acidente, de um descuido dos seus pais, de um erro,
de uma casualidade, não. Você não é fruto de nada disso. A Bíblia diz que Deus escreveu uma história para você. Antes que você fosse formado. Ele vai dizer isso nos Salmos de uma maneira ampla. Ele vai dizer isso para pessoas específicas na Bíblia, para nos enfatizar isso, nos mostrar isso, que Ele é um Deus, que Ele se importa conosco e que Ele planeja a nossa existência antes de existirmos, para sobre nós derramar o seu amor. Talvez a pergunta mais adequada e o que aquela pessoa quisesse perguntar seria algo mais ou menos: quem era você antes de conhecer o amor de Deus? Aí já é uma pergunta mais coerente, porque nós vivemos sendo tocados pelo amor de Deus, e a gente só vai conhecer esse amor quando nós somos apresentados a Cristo. Mas Ele foi derramando esse amor desde sempre sobre as nossas vidas. Talvez você que esteja aqui nesta noite seja muito jovem, mas certamente aqui em nosso meio nós temos pessoas que conheceram o amor de Deus já velhos. E se você for fazer uma ponderação sobre sua vida, quantos erros, quantos tropeços, quantos vacilos, quantos escárnios. E Deus já estava lhe amando, lhe preservando em vida. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos: se não fora o Senhor, Israel que o diga. Se não fora o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Se você for fazer uma ponderação sobre a sua vida, talvez você identifique diversos livramentos, diversos momentos que a sua vida esteve por um fio. E você numa vida de pecado, numa vida de zombaria, numa vida de escárnio, sem levar Deus a sério, mas a sua vida ficou por um fio, e esse fio não rompeu. Não foi por sorte, foi por amor. Esse é o Deus que é nosso Pai. O texto que já foi lido, que iniciou o nosso culto nesta noite: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele manifesta o seu amor por nós. Quando nós ainda éramos inimigos dEle, Ele envia o seu Filho para morrer no nosso lugar. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 5, que por uma pessoa que seja boa, talvez alguém até se disponha a morrer. Você vê isso de vez em quando, né, nas mídias. Você tem aquela pessoa que se torna uma referência, e você até vai encontrar pessoas que topariam morrer por aquela pessoa. Não, porque essa pessoa é muito importante para o mundo. Se ela se acabar, o mundo vai ficar mais escuro, como gostam de dizer. E até toparia morrer. Conheço diversas pessoas que, se pudessem, trocariam de lugar com Gandhi, quando ele foi morto. Ou Martin Luther King. Ou até mesmo Madre Teresa de Calcutá. Mas, quando Deus resolveu mostrar o seu amor, Ele não fez isso para mostrar o seu amor pelas melhores pessoas do mundo, mas por pecadores, como eu, como você. Pessoas que a Bíblia vai dizer que eram inimigas de Deus. Deus é santo desde sempre. Nós éramos profanos. Deus sempre foi justo. Nós éramos injustos. Em certa medida ainda somos na nossa vida diária. Mas foi por nós que Ele enviou o seu Filho. Se você fosse a única pessoa desta terra que necessitasse de salvação, Jesus teria vindo da mesma forma. E talvez o que seja mais escandaloso, se você fosse o único pecador desta terra, seria você que pregaria os pregos nas mãos de Cristo.
e ainda assim Ele estaria lá, estendendo os braços, derramando o seu sangue por você. É no sacrifício de Cristo que Deus, de maneira inquestionável, manifesta o seu amor. Ele prova o seu amor, como diz o apóstolo Paulo: não há espaço, não deixa espaço para contestações, para questionamentos, porque Ele deu o seu Filho por inimigos. Ele nos amou de uma maneira intensa. E a nós que éramos inimigos, mas que fomos tocados por esse amor, e fomos transformados a ponto de conhecermos a Ele, de nos arrependermos dos nossos pecados, de depositarmos nele a nossa fé. A Bíblia vai dizer: a todos que o receberam, Ele deu-lhes o poder, deu-lhes o direito, deu-lhes a possibilidade de serem transformados em filhos de Deus. Aquele que antes era inimigo, aquele que se tornou o motivo da morte do filho, agora é recebido de braços abertos, é recebido como filho, é adotado. E queridos, isso é manifestação do amor do Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, Deus, Ele, utilizando a boca de Moisés para encorajar Josué. Por sinal, esse texto foi lido na quarta-feira, que o tema do culto foi encorajamento cristão. Mas Deus usa Moisés para encorajar Josué, dizendo: o Senhor é quem vai adiante de você, Ele estará contigo sempre, Ele nunca te deixará, Ele não vai te abandonar. Por isso não temas, não fica apavorado. Deus, Ele prometeu ser presença constante em nossas vidas, e quer você creia ou não, Ele tem cumprido essa promessa nas nossas vidas desde antes de nós o aceitarmos, porque é Ele que tem nos acompanhado desde o ventre das nossas mães. Hoje que nós estamos comemorando o Dia dos Pais, é dia de nós entendermos que Deus, Ele não nos enxerga como empregados. Nós até precisamos ter uma noção clara de que somos servos de Deus, e de que ser servo na Bíblia significa ser escravo, mas não no sentido de ser menosprezado, mas no sentido que nós devemos estar dispostos a abrir mão de tudo por Ele. Mas Ele não nos enxerga como empregados, Ele não nos enxerga como escravos, Ele nos enxerga como filhos. E Ele nos ama de tal maneira. O amor dEle, apesar dEle ser comparado a um pai, em alguns textos que nós temos lido nessa noite, apesar dEle também ser comparado na Bíblia com uma mãe, mas hoje não é dia das mães, não vamos ler esse texto, deixemos para o próximo dia das mães. Embora Deus Ele seja comparado com pai e mãe, e o amor dEle seja muitas vezes comparado a amor de pai, a amor de mãe, nós precisamos entender que o amor de Deus, Ele é extremamente maior do que qualquer referencial de amor que nós possamos ter e experimentar nesta terra. Ele ama você muito mais do que o seu pai te ama. Ele consegue amar os seus filhos muito mais do que você consegue. É por isso que João, a única maneira que João encontrou para falar deste amor, foi colocar esse amor fora de escala, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele estava lhe dizendo: eu não tenho como expressar em palavras, eu não tenho como descrever esse amor. Foi de tal maneira, não há como explicar. Mas queridos,
Deus, Ele manifesta o seu amor por nós, para que nós sejamos alcançados e transformados por esse amor. Deus não é um ser que ama sem propósito. Ele sempre tem um propósito, e quando Ele derrama do amor sobre a vida de alguém, é porque Ele quer transformar a vida dessa pessoa. Ele quer transformar a nossa vida. Eu gostaria de convidar todos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 4. Primeira epístola de João, no capítulo 4. Versículo 9 e 10. 1 João 4, 9 e 10. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados. Percebe como o amor de Deus, ele é diferente do nosso? O nosso amor não é incondicional. Nosso amor não é incondicional. O nosso amor tem limites. Mesmo por um filho, Guilherme, mesmo por um filho. Que Deus nos poupe de conhecer o limite do nosso amor. Mas mesmo por filhos, o amor tem um limite. Mas o amor dele por nós, não. O amor dele por nós não tem limites. É de tal maneira. E aqui o apóstolo João, que ficou conhecido por ser o apóstolo do amor, ele vai declarar, para constrangimento nosso, não é que nós tenhamos amado a Deus. Não é que nós tenhamos amado a Deus. Deus não enviou o seu Filho porque sabia que a gente iria amá-lo. Ele sabia, mas não foi por isso. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou. O amor de Deus, ele é ativo, ele não é reativo. Eu e você somos reativos. A gente começa a amar a Deus a partir do momento que a gente conhece o amor de Deus. Mas Deus, o amor dele por nós não é reativo. Ele nos amou desde o princípio. E Ele nos enviou o seu Filho para que nós pudéssemos viver por meio dele. Não simplesmente para Ele. Não é isso que diz o texto bíblico. Mas para que nós pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, Ele enviou o seu Filho para que nós vivêssemos imersos neste amor. No meio deste amor. E para que esse amor ele venha a extravasar através das nossas vidas. Quando nós conhecemos o amor de Deus, quando nós paramos para refletir sobre esse amor, é de se esperar que nós procuremos viver de acordo com esse amor, não para retribuir, mas porque não há como ser tocado por esse amor e não ser transformado. Nós que temos tido contato com Deus e temos sido abençoados por começar a entender um pouco desse amor, nós somos desafiados pela palavra
que nós devemos permitir que esse amor extravase através de nós. Eu preciso ser um bom pai? Preciso. Mas não simplesmente porque amo os meus filhos, mas principalmente porque hoje eu conheço o amor do meu pai. Eu preciso ser um bom marido para minha esposa? Preciso. Por amá-la? Também. Mas principalmente porque eu fui tocado pelo amor do meu pai. Eu preciso ser um bom cidadão, eu preciso ser um bom vizinho, eu preciso ser um bom empregado ou um bom patrão. Preciso. Porque esse amor precisa encontrar passagem através de mim, para tocar na vida de outras pessoas. É por isso que lá em João capítulo 13, Jesus vai dizer: olha, vocês querem ser conhecidos como meus discípulos? Amem. É interessante Jesus dar essa referência, porque muitas pessoas acham que serão conhecidos como discípulos por andarem com isso debaixo do braço, ou por andarem com determinado estilo de roupa, ou porque não vão para determinados tipos de ambiente. Mas a Bíblia, Jesus fala que nós seremos conhecidos como seus discípulos, se amarmos. Agora, amar de que jeito? Vai dizer Jesus: como eu vos amei. Nós somos desafiados a abrir mão do nosso padrão de amor. Esse amor não serve. O padrão de amor que nós temos, ele é corrompido. Mas eu e você somos chamados para amar como Ele nos amou. E você pode olhar diante disso e questionar: mas como é que eu vou conseguir amar como Jesus amou? Ele ajuda, se você estiver na dependência dEle. Se você estiver em contato com Ele, você receberá ajuda para amar da forma que Ele amou. Você é como um vaso. O vaso não tem a água em si. O vaso não produz água. Mas, no entanto, se uma mão começar a derramar água no vaso, aquele vaso vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E se você não bota tampa no vaso, ele continua enchendo, enchendo. E quando chegar na boca, aquele vaso começa a extravasar a água, começa a derramar água, porque a mão continua enchendo, enchendo, enchendo. Não limita. Não limite o que Deus quer fazer através de você. Não limite o amor que Deus quer usar você para derramar sobre outras pessoas. Ele lhe amou e quer usar você para manifestar esse amor aos outros. É por isso que nós somos chamados para seguir os seus passos. Estamos aqui hoje em um culto de ceia, o culto onde nós lembramos que Jesus nos amou, onde nós lembramos que Deus, o Pai, também nos amou, mas onde nós também precisamos lembrar que Deus não amou só a mim. Deus amou também aos nossos irmãos. Deus amou também pessoas que ainda não conhecem esse amor. E nós precisamos levar esse amor até eles. Assim como outras pessoas trouxeram esse amor até nós. Ou por acaso foi o Senhor que desceu do céu no seu quarto e disse: eis-me aqui, vim aqui lhe pregar o Evangelho para que você me conheça e se arrependa dos seus pecados. Foi assim para alguém aqui? Não, né? Deus usou uma pessoa para que você fosse tocado pelo amor de Deus. Deus quer usar você para tocar outras pessoas com esse mesmo amor. É por isso que quando Paulo ele vai trazer a orientação sobre a ceia,
Ele vai dizer que nós devemos fazer em memória dele, comer o pão em memória dele, tomar o cálice em memória dele, e anunciar a morte do Senhor, até que ele venha. E anunciar a morte do Senhor, até que ele venha, porque o mundo precisa conhecer este amor. E Deus está tirando todos nós da posição de ser aquele que ouviu sobre o amor, para assumirmos a posição de ser aquele que fala e vive esse amor, para que o mundo veja a luz que vem do nosso Deus. Amém? Que eu e você, nós possamos assumir esse compromisso com Deus. Senhor, eu não sou perfeito. Senhor, eu tenho muitas limitações, mas que da maneira que for possível, que o Senhor me use para que outros conheçam o teu amor. Eu gostaria de convidar todos a se colocarem de pé. O Ministério do Louvor pode vir se posicionando aqui à frente. Mas eu gostaria de convidar toda a igreja a fechar os olhos nesse momento. E vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai, Pai nosso, obrigado por esse amor tão maravilhoso e inexplicável que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas desde antes que nós tomássemos consciência de que assim o Senhor fazia. Obrigado porque o seu amor não é como o nosso. Ao longo da nossa vida, Deus, nós já encerramos tantos relacionamentos, encerramos tantas amizades, nos afastamos de tantas pessoas, mas o Senhor, que tinha todos os motivos para se afastar de nós, o Senhor se fez como socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Senhor, pelo amor que não nos trata de acordo com aquilo que merecemos, mas de acordo com aquilo que a sua benevolência determina, porque tu sabes que apesar das nossas falhas, nós somos pó. Tu conheces a nossa estrutura, e obrigado porque o Senhor tem compaixão das nossas vidas, das nossas fraquezas. Ó Senhor, ajuda-nos a não mais errar. Ajuda-nos, Senhor, a firmarmos os nossos passos. Segura na nossa mão, Senhor, e caminha conosco nesta terra. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E disso não temos dúvidas. Mas nós não queremos caminhar contigo como aquela criança que acha que já está crescida o suficiente para caminhar sozinha. Segura a nossa mão, Senhor. Segura a nossa mão. Ajuda-nos a entender um pouco mais do teu amor. Não temos a pretensão de entender tudo. O teu apóstolo não encontrou palavras para descrevê-lo. Que nós possamos usufruir desse amor de tal maneira e compreendê-lo na medida que seja possível ao nosso raciocínio. Ó Senhor, ajuda-nos a manifestar o teu amor ao mundo, para que o mundo seja tocado por esse amor, para que mais pessoas venham a entregar a vida a Ti, crendo que Tu és um Pai que nos recebe apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros. Que eles possam compreender isso através da luz que vejam em nossas vidas, manifestando o Seu amor em nós, por nós e através de nós. Amém. Há alguém aqui em nosso meio que gostaria de hoje iniciar um relacionamento com esse Deus que ama, apesar de eu e você sermos cheios de falhas. Há alguém aqui que nunca teve um relacionamento com Deus e que gostaria de iniciar um relacionamento com Ele hoje.
Se há, levante a mão. Se é você em casa assistindo pela rede social, manifeste-se aí no chat, vai ter alguém para interagir com você. Há alguém que gostaria de iniciar um relacionamento com Deus hoje, ou que gostaria de reatar um relacionamento com Deus. Você que já experimentou o amor de Deus e que por circunstâncias diversas da vida esfriou, parou de se relacionar com Deus, parou de querer saber de Deus, mas Deus aprove que você estivesse aqui nessa noite. Deus ainda está com a porta da casa aberta. Há alguém aqui que gostaria de reatar um relacionamento com o Pai? Levante a mão para que possamos orar por você. Há alguém? Não? Amém. Nós vamos nos preparar para a ceia. Eu gostaria de convidar o pastor Gessé, o pastor Denis, para me auxiliarem nesse momento. E enquanto nós vamos preparando a ceia, vamos louvar a esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória, que nos ama de uma maneira inexplicável.